Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho aqui sobre medidas de eficiência ventilatória. Vamos lá. A gente passou um pouco pela anatomia, né? Então, relembrando, vias aéreas superiores, cavidade nasal, língua, faringe, laringe, isso aí é o trato respiratório superior, trato respiratório inferior, traqueia, brônquios, bronquíolos terminais e alvéolos. Vimos aí também a anatomia do alvéolo, falamos sobre como o alvéolo ele é rodado aí, circuncidado por capilares venosos e arteriais, né? E falamos também sobre a barreira alvéolo capilar lá na primeira aula. Falamos também um pouco sobre como é que ocorre a movimentação do ar atmosférico para o pulmão, tá? Então, diferença de gradiente de pressão, lei de Boyle, né? E vimos também aí como que a altitude ela afeta a respiração. Falamos sobre volumes e capacidades pulmonares, então volume corrente, volume de reserva ins, volume de reserva ex, volume residual. Falamos também sobre as capacidades pulmonares e falamos como que ocorre a ventilação. Então, a pressão negativa nos alvéolos, né, durante a inspiração, e esse alvéolo que se enche de ar e conforme ele enche e o diafragma para de aumentar o volume torácico, a quantidade de ar continua entrando dentro do alvéolo e ali a pressão dentro desse alvéolo aumenta até que você chega na fase da expiração, quando a pressão ela se iguala a zero, né? E essa pressão ela aumenta até chegar a 1, e onde você inicia o processo de inspiração de novo, né? Então é um processo cíclico. Vimos aí também sobre a pressão pleural, né? A pressão constantemente negativa, que é necessária para manter o seu pulmão aberto. Se você tomar uma facada, essa pressão ela vai se igualar à pressão atmosférica, seu pulmão vai fechar e você vai morrer, né? Então, a pressão pleural ela constantemente tem que ser negativa. E falamos aí também sobre os conceitos de complacência e elastância, né? Então, complacência é a capacidade de deformação de um determinado tecido, e a elastância a capacidade que esse tecido tem de retornar à sua forma original. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre como avaliar a eficiência ventilatória. Quais medidas que a gente tem? Bom, pessoal, bem como... Opa, ficou aqui atrás, não tem problema não. Como a gente tinha lá no sistema circulatório, a gente tinha um valor chamado de débito cardíaco, que também era uma medida de eficiência cardíaca, né? Como lá naquela medida, a gente também tem uma medida bem parecida aqui na eficiência ventilatória. Então, pessoal, essa ventilação pulmonar total ou volume minuto, que é o que está escrito aqui atrás, tá? Ou volume minuto, essa medida, ela medir sobre a quantidade de ar que é mobilizado em 1 minuto, tá? Então, como lá no débito cardíaco eu tinha frequência cardíaca vezes o volume sistólico, né? E isso me dava a quantidade de sangue que era bombeada em 1 minuto. Aqui eu tenho a ventilação minuto, ou seja, a frequência respiratória por minuto, vezes o volume que corre no meu pulmão a cada inspiração. Isso é o volume minuto, tá? Então, pessoal, se a gente for olhar a medida, os valores de normalidade aqui dessas duas variáveis, então a frequência respiratória, ela tem valores de normalidade de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto, tá? Isso é um valor normal. E o volume corrente, como a gente viu lá em volumes e capacidades pulmonares, fica em torno de 500 ml, né? Então, se a gente for calcular a ventilação pulmonar total de uma pessoa que está respirando a 12 incursões respiratórias por minuto, a gente vai ter que 12 incursões vezes 500 ml é igual a 6.000 ml por minuto, ou 6 litros por minuto. Ou seja, uma ventilação pulmonar total gira em torno de 6 litros por minuto, tá? Mas aí vem a pergunta. Isso quer dizer que por minuto esses 6 litros eles fazem troca gasosa na superfície de alvéolo? Como assim? Isso quer dizer que esses 6 litros, todo que a gente respira por minuto, de fato chegam no alvéolo? A resposta, pessoal, é não. E para isso a gente precisa relembrar da anatomia do sistema respiratório, tá? Então, a gente tem principalmente ali no trato respiratório superior, até chegar no trato respiratório superior e parte do trato respiratório inferior, né? A gente tem uma parte desse sistema respiratório que é só um sistema de condução, tá? A superfície de troca gasosa, ela se inicia aqui nos bronquíolos terminais e nos alvéolos, tá? Então é só o fim do trato respiratório que de fato faz troca gasosa.
Esse sistema condutor dos bronquíolos aqui, né, dos brônquios, na verdade, dos brônquios menores, dos brônquios principais, da traqueia e do trato respiratório superior, isso é o que a gente chama de sistema condutor. É só uma área de condução do ar. E isso corresponde a mais ou menos 150 ml de ar que ficam presos a cada inspiração sua, tá? No sistema condutor, ok? A essa área a gente dá o nome de espaço morto, tá? Então esse sistema condutor, esses 150 ml que ficam presos, eles ficam presos num espaço chamado de espaço morto. Morto por quê? Porque simplesmente ali não acontece troca gasosa, tá? Por isso, a gente tem uma outra medida de eficiência ventilatória que é chamada ventilação alveolar, tá? Então, a ventilação alveolar é de fato o ar que chega no alvéolo, tá? E para calcular a ventilação alveolar, eu vou calcular aquela mesma ventilação minuto, só que tirando o volume do espaço morto, tá? Então, frequência respiratória vezes o volume corrente menos o volume do espaço morto, tá? Então, se a gente for relembrar, frequência respiratória fica de 12 a 20 porções respiratórias por minuto, o volume corrente ele fica mais ou menos a 150 ml e o espaço morto, que são 500 ml, né, pessoal? E o espaço morto, que é mais ou menos 150 ml, né? Então, se eu for fazer esse cálculo aqui, com uma pessoa que está respirando a 12 incursões respiratórias por minuto, eu vou ter que a ventilação alveolar é 12 vezes 500 do volume corrente menos os 150 do espaço morto. Ou seja, a ventilação alveolar, que de fato chega para você trocar por minuto, é 4.200 ml por minuto, ou 4 litros por minuto, tá? 4,2 litros por minuto, né? Então, isso é o ar que de fato chega no seu alvéolo para fazer troca gasosa. Tudo bem, pessoal? Bom, na próxima aula, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre difusão dos gases, ou seja, como que o gás ele sai do seu pulmãozinho e vai por um capilarzinho para chegar na célulazinha. Isso a gente vai falar na próxima aula, tá, pessoal? Até a próxima!